Vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse 22, agora dos versículos 4 a 6. Falaremos sobre ver o rosto de Deus numa cidade onde não existe noite. Apocalipse 22, verso 4 diz assim: Verão o seu rosto, e o seu nome estará na sua fronte. Isso parece soar estranho num primeiro momento, quando pensamos em textos, por exemplo, como o Êxodo 33, 20, em que Deus fala assim: Ninguém pode ver meu rosto e viver. Então, como devemos entender essa revelação de Apocalipse 22, 4? Da seguinte maneira: Deus provavelmente vai assumir uma forma visível para se relacionar com o homem na nova terra, ali na Nova Jerusalém. Para Deus, isso é perfeitamente possível, porque ele fez esse tipo de coisa no Antigo Testamento. Aliás, quando da criação de Adão e Eva, nós ficamos sabendo pelo relato lá no livro do Gênesis que Deus se encontrava com o casal no entardecer e andava com eles pelo jardim. Ora, se Deus é um espírito invisível e infinito, então a única forma desse tipo de coisa acontecer é se o Senhor assumir, como eu falei, uma forma humana e visível para assim poder ter contato físico com o homem e passear com ele, como fez com Adão e Eva lá no início. O versículo também diz que o nome de Deus estará na fronte do crente. Já estudamos em Apocalipse que isso diz respeito a uma linguagem figurada de propriedade. Assim como o nome de alguém em alguma coisa aponta para o fato de que esse alguém é proprietário dessa coisa, da mesma maneira, Deus tem o seu nome na nossa fronte para significar não somente que Ele é o único Senhor de nossas vidas, mas também é aquele que governa tudo aquilo que pensamos. A nossa mente santificada, perfeita, na nova terra, servirá inteiramente ao nosso Deus, estará de acordo com a sua vontade, pensará somente na sua glória. Eis o significado. Ver a essência de Deus, literalmente, é impossível para qualquer criatura. Simplesmente porque Deus, como eu acabei de falar, é um espírito invisível e também infinito, sem limites. É até difícil para a mente de um ser criado compreender essas definições. Portanto, o mais provável é que quando Apocalipse diz que veremos a Deus, isso signifique que Deus assumirá uma forma humana e visível. Porém, há um detalhe aqui. Se olharmos para a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim lá: seremos semelhantes a ele. Esse texto nos faz pensar também que o ele aqui seria o Senhor Jesus Cristo. E como Jesus é uma das pessoas da divindade, pode ser que ver a Deus seja ver o Senhor Jesus como ele se tornou após a sua ressurreição e glorificação. Seríamos, no caso, semelhantes a Cristo, porque também passaremos pela ressurreição física e teremos nossos próprios corpos glorificados. Então, no caso, teríamos duas opções. Ou vamos ver Deus, por exemplo, a pessoa de Deus Pai, numa forma humana e visível, ou veríamos a Cristo glorificado, estando também glorificados como ele. Compreende? Voltando aqui à questão de ter o nome de Deus na fronte, você lembra que nós estudamos em Apocalipse que todos os crentes têm o nome de Deus nas frontes e nas mãos?
Eu havia explicado que isso aponta para o fato de que Deus é Senhor tanto de nossas mentes quanto de nossas atitudes, representadas, no caso, por nossas mãos, visto que mãos se referem àquilo que é feito manualmente, se refere a atividades de uma forma geral. Os teólogos não entendem que ter o nome de Deus na fronte ou nas mãos, por exemplo, seja algo literal. Não é que vamos ver todos os crentes com o nome de Deus no rosto ou nas mãos. Isso seria uma linguagem figurada para se referir à propriedade de Deus, que somos nós, e ao governo de Deus sobre tudo que pensamos e tudo que fazemos. Sobre essa questão de ver a Deus, é bom que fique claro para você, meu irmão, minha irmã, que todo tipo de experiência no Antigo Testamento que envolveu uma visão de Deus nada mais foi do que uma teofania, o nome que os teólogos dão ao fato de Deus poder assumir uma forma visível. Essa forma visível não precisa ser necessariamente uma forma humana. Sabemos, por exemplo, que Deus se revelou a Moisés numa sarça que queimava e não se consumia. Temos ainda o exemplo do Espírito Santo, que, no batismo de Jesus, assumiu a forma de uma pomba. Portanto, teofania ocorre toda vez que Deus assume uma forma visível para se revelar ao ser humano. Inclusive, lá em Gênesis 18, nós vemos Abraão conversando com um homem a respeito de Sodoma e Gomorra, e este homem era o próprio Deus, um exemplo de teofania. Temos também o caso da luta de Jacó com um anjo, entre aspas, no val de Jaboque. Aquele anjo era o próprio Deus que assumiu uma forma humana visível. Assim também será na nova terra, na nova Jerusalém. Apocalipse 22, 5. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui temos que, na Nova Jerusalém, não haverá noite literal, e isso simboliza ausência de escuridão, medo e morte. Percebe? O que eu quero dizer é que, além de não haver noite literalmente, não haverá, no sentido figurado, nenhum tipo de trevas, pois todos sabemos que as trevas simbolizam o mal, a maldade, a corrupção, o pecado. A ausência de noite na Nova Jerusalém nos levará a pensar nisso quando estivermos ali, que a fase do mal, da escuridão, da dor, do sofrimento já passou. O versículo diz ainda que o Senhor Deus brilhará sobre eles. Uma forma de dizer que Deus é a fonte dessa luz constante na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Por fim, o versículo termina dizendo assim: reinarão pelos séculos dos séculos. Uma referência ao governo eterno dos redimidos. Professor, os redimidos reinarão sobre o quê? Eles só não reinarão sobre Deus, é claro, mas reinarão sobre nações, porque sabemos agora que haverá nações na nova terra e que essas nações terão os seus governantes, e reinarão, de uma maneira geral, sobre a criação, como era no início. Lembra? Deus colocou o ser humano sobre a sua criação, como uma espécie de vice-gerente. Na verdade, um mordomo para cuidar das coisas dele, para administrar as suas coisas, tudo aquilo que ele criou. Esse propósito permanecerá na nova terra. Ainda sobre essa questão de não haver mais noite e também a noite simbolizar escuridão, trevas, maldade, quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, ou melhor, repetir para você,
que o nosso futuro é um futuro glorioso. Por quê? Porque viveremos num lugar onde o mal não terá mais lugar. Nem a dor, nem o sofrimento, nem a angústia, nem os medos que sentimos hoje, nem as dúvidas. A ausência de noite na Nova Jerusalém vai nos levar a pensar nisso, a meditar nessas coisas e também vai despertar em nós um sentimento eterno de gratidão. Quanto mais a pessoa tiver sofrido nesta vida, mais grata ela será na Nova Jerusalém, quando se vir completamente liberta de todas essas coisas ruins. Apocalipse 22:6 disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Se estas palavras são fiéis e verdadeiras, então elas são confiáveis, são dignas de confiança e são reais. É como eu tenho dito, não estamos tratando aqui de um conto de fadas. Não estamos falando de fábulas, mas de coisas reais e, melhor, dignas de confiança. Você pode acreditar no relato de Apocalipse sem medo, porque quem diz é fiel. A ênfase aqui está na autoridade absoluta da revelação divina. O versículo diz que o Deus dos espíritos dos profetas, querendo focalizar o fato de ser aquele Deus que enviou profetas, porta-vozes de suas verdades ao mundo, este agora mandou um anjo para trazer a melhor de todas as profecias. No caso, as profecias sobre que em breve hão de acontecer. Professor, essa história de em breve hão de acontecer é que me incomoda, porque já se passaram 2000 anos desde que Jesus foi assunto aos céus e até hoje ele não voltou. Talvez você tenha perdido a aula em que trato sobre isso. O fato é que no calendário de Deus, nós estamos na última hora, nos últimos dias, porque a próxima fase já será a consumação de tudo que será realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é aquela história. Para Deus, a coisa é iminente, é logo ali, porque ele está pensando em termos do seu calendário. Agora, é claro, para nós que estamos presos ao tempo, 1000 anos, 2000 anos, isso é muita coisa. Porém, lembre-se do seguinte: se você viver 30, 40, 80 anos, quando morrer, já estará na glória, já haverá a Cristo, já poderá se relacionar de novo com os seus entes queridos. Então, na prática, mesmo que Jesus demore 10.000 anos para voltar, considerando que a nossa vida neste mundo é tão curta, podemos suportar tranquilamente essa, vamos dizer assim, demora da segunda vinda de nosso Senhor. Não é verdade? De qualquer maneira, o ponto é: mantenha-se vigilante, meu irmão, minha irmã, porque a qualquer momento você pode se encontrar com Cristo. Se não for pela segunda vinda dele, será pela sua morte física. O apóstolo Paulo disse que tinha dúvida se era melhor permanecer vivo no corpo ou deixar o corpo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente, disse ele, melhor. Sendo assim, mantenha-se vigilante. Você não sabe quando vai morrer. Quero terminar falando novamente sobre essas palavras fiéis e verdadeiras. Se você estivesse ouvindo apenas a um professor como eu, ou a um pastor, ou ao melhor de todos os teólogos, ainda assim
isso não significaria que nossas palavras seriam confiáveis e verdadeiras. Mas eu estou apenas repetindo aquilo que o nosso Deus disse nas Escrituras Sagradas. E se foi Ele quem disse, meu amigo, meu irmão, minha irmã, temos todos os motivos para descansarmos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua epístola a Tito, disse que Deus não pode mentir. Em outra ocasião, o apóstolo também declarou que Deus não pode ser infiel, ainda que nós sejamos infiéis a Ele. Deus não pode ser infiel, porque não pode negar a si mesmo, não pode negar quem Ele é. Então, basta nos saber disso, que Deus não mente e que não pode ser infiel. Conclusão: tudo o que estudamos aqui irá, de fato, acontecer. Glória a Deus por isso.